Fala galera, Anderson Plateiro na área para fazer mais uma visão de mercado, porém, essa visão de mercado vai ser totalmente diferente, tá? Vou passar para vocês questão gráfica, tudo que eu posso estar vendo de análise, tá? Para os próximos dias, próximas semanas, próximos 2 meses aí para fechar o ano de 2024, com a questão das eleições americanas e tudo que está acontecendo aí com essa euforia e desespero do mercado, tá? Então, primeiro, vamos começar com. Eu brinco, né? Eu falo o pai de todos aqui, que é o, que é o nosso querido Ibovespa, tá? Ó. Vamos começar por ele. Eu já deixei as marcações, tá tudo pronto já essa análise. Eu vou estar falando para vocês, explicando cada ponto que eu estou vendo, tá? A gente já tinha uma movimentação do Ibov, tá? Que ele vinha fazendo um ombro, cabeça a ombro aqui, ó, nessa região. E ele deu essa estourada para cima absurda, violentamente, né? Vamos dizer assim. A gente pode considerar desta mínima até este ponto aqui, ó, deu 11% em 18 dias, tá? Em um mês praticamente. Normalmente tem 22 dias de pregão, 23, e aqui em 18 dias a gente subiu absurdamente 11%, tá? Em 3 meses, se a gente for observar, 3 meses não, 2 meses, tá? E agora novembro vai entrar o terceiro mês, a gente devolveu 6%, 6,80 ali, vamos dizer aí que 60% desse movimento autista, tá? Aí eu pergunto para vocês, é um cenário para desesperar, para vender tudo que você tem? Olha só, te puxando uma fibra desse movimento, a gente tem a nossa Golden Zone, que eu chamo, tá? Ó, que muitos chamam também, né? Minha nomenclatura, tá? Mas é conhecida por Golden Zone, que é essa região de ouro de preço, que seria dos 7, 8% e o 61, entre essa região. E eu busco o quê? Muita confluência neste ponto. E olha onde nosso Ibov está parando, tá, galera? Olha aqui, ó. A gente tem essa região azul que eu gosto de demarcar como azul, é ponto de pivô, tá? Ó. Então eu tenho essa máxima que não foi tocada com essa máxima que não foi tocada, tá? Ó. Aqui a gente teve esse pivô de alta desse movimento rompendo este topo anterior aqui atrás. Tá legal? Então essa minha azul demarco isso. Essa minha região verde, tá? Aparentemente para vocês aí, é a minha região de FVG. Ó, a gente tem essa mínima e essa máxima e a gente tem um candle no meio de força. Em nenhum momento a gente teve uma mínima tocando aqui e dando continuidade. Então, para nós, a gente tem um movimento de estrutura do mercado, vamos chamar assim, meio que um imbalance, né? Uma forte pressão no meio e o preço não voltou mais nessa região. E onde ele está testando agora? Olha só, que interessante, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu gosto bastante de trabalhar com fibra, tá? Ó. Então, a gente pegar essa máxima aqui, ó, que ele fez aquele topo, até essa região de quebra de estrutura aqui, que eu posso considerar esse candle 178 a mínima, olha onde a gente tem um terceiro alvo dessa movimentação. Tá vendo? Ó? Foi a quebra da estrutura. E se a gente for um pouco mais conservador, que eu busco muito a região, a gente pode pegar daqui, ó, desse ponto máximo, tal, e traçar até o corpo dele aqui, ó, que foi onde eu montei essa quebra de estrutura em vermelho, ó. Ou seja, já foi atingido e até passou. Então a gente já está dentro desse terceiro alvo, dessa quebra de estrutura. O que, que normalmente acontece quando o gráfico chega nesse ponto interessante com todas essas confluências? Ele tende a fazer um repique para cima. Então eu deixei essa marcação aqui, ó, que vocês estão vendo em vermelho, é um FVG deste ponto aqui, ó, tá? Junto com ele a gente tem essa região de pivô de baixo, tá? Do candle 210, 211 aqui, ó. Então, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas provavelmente esse Ibovespa vai dar um repique nessa região para testar esse rompimento, tá? Ou seja, a gente pode ter aí nesse mês de novembro um movimento altista. Antes disso, ele pode vir, sim, tocar essa região ainda, nessas primeiras semanas, devido à eleição americana, tudo mais, fazer um movimento mais forte de correção. Porém, ele segurando dentro dessa região que eu estou mostrando para vocês, para mim ainda é um movimento natural de alta, tá? É um movimento natural dele testar uma alta ainda e testar ainda essa quebra de estrutura para esse ano, que eu tenho como um ponto da minha análise. Porém, se eu tiver um Ibovespa fechando abaixo dessas regiões aqui, aí sim a gente começa a ter um cenário não mais preocupante, porém com muito mais chance dele vir buscar alvos muito mais abaixo, como eu tenho aqui e tal. Nessa região, para mim, é um ponto crucial onde o Ibovespa deveria parar, tá? Devido a essa queda aí.
Aí já anula toda essa movimentação de alta, já anula a questão da figura que ele montou ali que eu mostrei para vocês. Ó, se a gente pegar daqui até aqui, onde foi a quebra da estrutura dele aqui, ó, deu 7% mais ou menos, 8% vamos considerar. Para cima, foi paga a estrutura, tá vendo? Desse um cabeção que eu mostrei para vocês. Então, ele está fazendo esse pullback em cima dela aqui, ó. A gente tem essa região. Lembrando que em novembro de 2023, olha aqui, ó a alta que a gente teve em novembro de 2023, a gente teve esse movimento altista, juntando com dezembro, a gente teve 18%, que normalmente é considerado o rally de mercado, tá? Então, vamos ficar atento aí para essas movimentações, tá? Do Ibovespa. Você que tem uma carteira aí, eu acho que tem que rever um pouco as questão das ações que você tem, das empresas que você tem, e não é um momento para mim de se preocupar, tá? De entrar em pânico, de vender tudo, de cair nos contos dos gurus, dos analistas aí de mercado que mostram dólar assim que pouco e Bovespa derretendo e o governo tá uma bosta. Cara, todo mundo tá cagando para isso. Essa é a grande verdade, tá? Ó, puxando então para o nosso índice de amanhã, minhas regiões que eu tenho. A gente derreteu fortemente na sexta-feira, né? Sem olhar para trás, a galera do grupo ali deve ter pego essa operação vendida aqui. Operação linda, né? Só cravou no nosso ponto aqui de entrada e veio para baixo. Para amanhã, o que que eu tenho do índice? Primeiro ponto que ele pode dar uma segurada aqui, ó, se ele não bater esse terceiro alvo dessa movimentação de baixo, tá? Ó, desse ponto de baixa que eu tenho aqui, ó, esse pivô de baixo, eu tenho esse alvo aqui, ó, 128.850. Se ele não abrir batendo esse gap, eu testando esse pivô diário e fazendo um movimento altista aqui para nos dar opção de compra para buscar essas regiões aqui em cima, ele vai fazer o quê? Ele pode testar essa região para vir e fazer essa mitigação aqui, tá? Claro, não vai fazer isso em um dia. Lembrando sempre, a gente está analisando intraday, 10 minutos, a visão do Ibovespa, eu passei para vocês, ele tem, na verdade, 17 dias aí para fazer toda essa movimentação e o índice, consequentemente, fazer um ponto aí de recuperação de toda essa queda dele, tá? Então, aqui atrás a gente tem um pivô diário, eu deixei tudo para vocês escrito aí, ó, legenda, quebra de estrutura também, e aqui em cima, o que que eu tenho? Esse ponto interessante, vamos lá para o diário dele, para eu mostrar para vocês, ó. Essa região aqui do índice é uma região de pivô, tá? Essa rosa. Então, essa rosa eu deixei sem nada no meio. É uma região de pivô no gráfico diário, tá bom? Então, aqui no gráfico diário, a gente tem esse ponto, que pode ser uma defesa do índice. Juntamente, a gente pega o gráfico de 60 minutos, uma visão macro. Quando a gente começa a entender um pouco do macro, a gente entende o micro totalmente, tá? Muita gente só vê o micro, só vê a euforia da semana ali e pronto, o caos está formado. Não é bem assim que funciona. E aqui, o que que eu tenho? A gente pode ter essa região em vermelho, que eu tenho aqui, ó. Opa, do 240 minutos. Tá? Por que 240 minutos antes? Porque eu acho que é um gráfico muito interessante, 4 horas. A gente tem um FVG muito interessante que casa muito com um pivô também de 240 minutos, ó. O FVG é essa mínima com essa máxima, tá? O preço pode sim fazer um repique nessa região para fazer um movimento baixista. Dentro do 240 minutos a gente tem esse pivô e tem esse pivô aqui da quebra da estrutura. Então é muito interessante, é uma região muito forte vendedora, tá? O índice tem que segurar nessa região para os vendidos continuarem forte. Se superar essa região, galera, Ibov pode ter certeza que sobe forte, tá? Lembrando, não estou falando que isso vai acontecer amanhã ou essa semana, mas eu acho interessante manter esses pontos aí no gráfico de vocês, tá? Então, para o Ibov, o que eu tenho é isso aí. Vamos para o nosso querido dólar. Nossa, dólar a 5,87 aí, né, que fechou, bateu. Vamos lá. Deixei também as legendas para vocês, ó, semanal, pivô semanal mais diário, aqui nesse ponto aqui, ó, dos 5,729, tá? Também vou fazer a mesma filtragem que eu fiz no índice, ó, no diário a gente também tem esse pivô e tem um pivô mais abaixo. Quem lembra daquela grande barra ali, quando teve todo aquele caos no Japão, ó, foi uma barra de 147, 150 pontos. O mercado considera essa movimentação um movimento de desbalanço, né? É a famosa barra de imbalance. Pode ver que ele não voltou nenhuma vez para dentro dessa barra, a não ser agora, depois de absurdos 3 meses, tá? Então ele demorou 3 meses para ele voltar de novo nesse preço aqui e entender se essa barra foi mesmo uma pressão vendedora ou não. Então também o dólar entra nesse ponto crucial para nós perante a análise gráfica, tá? Ou
ele vai entender que aquele movimento que ele fez ali em agosto é um movimento forte vendedor e vai mandar esse dólar para baixo novamente, ou então ele vai ignorar essa região e vai entrar pressão de compra e o dólar pode sim subir, como o nosso Ibovespa pode cair, como eu estava falando para vocês, tá? Por isso que no gráfico a gente tem que buscar muita confluência, muito movimento, que fique claro para nós. Então aqui, ó, o que que eu tenho para vocês num ponto semanal 240. Olha aqui, ó, 240 minutos, de novo, tá? Ó, porque é muito interessante. 4 horas de gráfico, o dólar praticamente subiu os três candles, tá? Nesses três candles, ó, eu pego esse último, olha aqui, ó. Eu tenho essa mínima, eu tenho essa mínima e eu tenho a região de pivô. Essa minha região preta, eu deixei essa região de FVG, tá? Ó, para vocês verem. E essa linha forte aqui no meio é o 50% desse FVG dos 240 minutos, ok? Então, se a gente já pegou um tempo gráfico maior, vamos descer para o menor agora. Vamos para uns 60 minutos agora. Olha aqui, ó. 60 minutos, o que que a gente tem nesse miolo aqui, ó? A gente teria esse pequeno FVG, tá? Nessa região aqui, ó, que é a nossa região verde. Tá vendo aqui? Ó. E aqui no 10 minutos, a gente tem um movimento bonito que eu marquei aqui, ó. Essa máxima aqui, junto com esse corpo, região azul, para mim, região de pivô de baixo, de alta, desculpa, onde a gente pode fazer uma correção, tá? E aqui a gente também tem, ó, um FVG nos 10 minutos, que casa com aquela região do FVG dos 60, tá? Então, tem uma região muito interessante aqui. Porém, a gente tem uma região mais curta, bem aqui, ó, que foi também uma quebra de estrutura de pivô, tá? A gente tem uma região maior aqui, ó, desse pivô até este pivô aqui de baixo, a região azul, tá? Que ela tá aqui no meio. A gente tem confluência de terceiro alvo, caso vamos supor que o dólar amanhã abre com gap de baixo e não renova essa máxima, ele começa a fazer um movimento de queda. Então a gente vai ter esse terceiro alvo aqui nos 854, tá? Uma região para ficar bem atento com esse 50% do FVG. Olha só. Lembrando que o dólar a gente tem um movimento dele bem forte. Vamos ver. No diário, deixa eu. Aqui. O diário a gente consegue ver bastante, ó. Uma região bem forte. Tá? Ele tá retomando esse movimento comprador ainda. É nítido, né? Olha só. Um movimento de compra 2024 inteiro. Subiu aí, ó. 973, tá voltando ali na casa deles ainda. Então ele subiu, corrigiu até essa região de pivô, de quebra de estrutura, ó. É muito claro a gente ver isso aqui, ó. Tá? Tanto que no Ibov, vocês podem até fazer o teste ali no índice diário, ó. Olha que bonita essa movimentação gráfica, ó. E a gente pode ver isso em vários gráficos, tá, galera? Ó, testou uma, ó quantas compras ele deu aqui nessa região, para depois novamente voltar para esse topo aqui, ó. Essa região de máxima dele aqui, onde ele vai fazer de novo esse novo teste, tá? Então, quando a gente entende bastante de análise gráfica, sabe ler regiões, entende a questão do preço do mercado, do ativo em si, a gente consegue estar sempre à frente desses gurus aí. Estão falando muita coisa, antes de muita coisa acontecer. Querendo prever, né? Então acaba atrapalhando aí um pouco a questão dos investimentos da galera, a galera fica meio preocupada. Ó, aqui é um ponto bem claro que a gente pode ver uma quebra de estrutura forte ó, do dólar. Olha o preço que ele está lá em cima, ó. Olha aqui, ó, no diário. Então, é um ponto que, ó, a gente pode perceber que o dólar quebrou forte para baixo. Em nenhum momento ele veio testar essa região aqui, ó, de quebra, ó. Ele parou aqui antes e depois aqui só para baixo, tá? Ninguém, não descarta que o dólar possa chegar a R$ 6, tá? Não é isso, é, a base que eu tô falando aqui. Porém, vamos pegar o histórico de novo. Ali em novembro, dezembro, a gente vê muito como o dólar começa a trabalhar, tá? Que é o quê? Aqui, ó. Vamos lá. A gente teve um novembro em 2023 de uma queda de 200 pontos, quase no dólar, ele fechou ali em 150 pontos, tá? E em dezembro a gente teve uma queda no dólar de... Aqui ele fechou aqui, ó. 68 pontos, mas ele chegou a fazer uma mínima de 130. Então, juntando os dois, ó, a gente teve aí 275 pontos, ao contrário do Ibov. Por isso que costuma muito ter esse rally de final de ano, tá? Não digo que o dólar vai perder valor ou alguma coisa assim, mas é ponto de atenção e comportamento do gráfico e do cenário econômico, tá? Então, isso é um pouco da minha aula que eu passei para vocês de análise gráfica.
para a gente estar bem atento, saber analisar bem o mercado, saber analisar bem o Ibov. É muito importante a gente ter esses pontos aí, entender um pouco das regiões, cenário macro, cenário micro. Não é uma coisa muito simples, porém não é tão complexo. A gente precisa de muita atenção e foco nos detalhes. Tá, galera? Então, espero ter ajudado vocês aí mais uma vez aí com as minhas análises, com um pouco do meu conhecimento para vocês. Um beijo no coração de todos, ótimo domingo, uma semana abençoada para todos vocês. Bora que bora para cima.